Boa noite, pessoal, muito bem-vindos. Aqui é a nossa primeira live, tá? No qual o tema vai ser perdão. Eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de todo mundo que vai escutar essa live hoje, tá? O conteúdo é muito importante, tá bom? Vamos lá, tá? Vamos fazer com que essa live aí atinja muitas pessoas, tá? Vai ser muito importante mesmo para todos nós. Vamos clicar aí no aviãozinho aí embaixo, vamos mandar esse aviãozinho aí para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente gosta e para as pessoas que principalmente a gente sabe que precisa perdoar, que precisa entender o real significado do perdão, tá, pessoal? Vamos lá, vamos fazer com que essa live aí atinja muita gente, tá? Enquanto vocês estão escrevendo aí, eu vou começar chamando alguns amigos aí para a gente começar a falar aí sobre o assunto, sobre o tema, tá? Só um pouquinho, tá? Vocês devem estar escutando a música no fundo. Eu vou chamar aqui uns amigos aqui, umas pessoas, deixa eu convidar aqui, deixa eu chamando umas pessoas aqui, vamos lá. As pessoas aí muito importantes aí para fazer parte dessa live com a gente. Eu vou falar um pouquinho delas aí, um pouquinho desse grupo aí, tá? E como é que a gente chegou nesse momento aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Estou esperando eles entrarem aqui, tá? Eu não sei se eles já estão entrando. Já estão aqui ao vivo. Deixa eu ver aqui. Ô, seu Nilton, como é que o senhor tá? Tudo bom, seu Gofré? Estou bem. Tudo bem? Boa Está me ouvindo? noite. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Beleza. Ó, tá entrando mais uma amiga aqui, a Suzy. Olá. Como é que... Ô, Suzy. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Olá, seu Bofé, Olá, Leandro, boa noite. tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tá faltando? Feliz. Vamos começar. Estar aqui. Isso aí. Muita alegria aqui a gente poder estar conversando hoje aqui, falar sobre um tema tão importante que é o perdão, tá? E tá faltando uma pessoa aqui. Peraí que eu chamei a Ana. Cadê a Ana aqui? Vamos ver. Eu acho que só cabe 3 pessoas na sala. A gente vai ter que ir trocando aí aos pouquinhos aqui. Não tem problema. Tá? Vamos lá, pessoal. Tá, então a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu vou pedir para quem já está entrando aqui mandar aviãozinho. Manda aviãozinho aí. Manda essa live aí para quem vocês gostam, para as pessoas que vocês acham importante aí, tá? Recebendo essa informação aí, recebendo esse conteúdo aí, com essa bagagem, com essas pessoas maravilhosas aí que vão falar com a gente hoje aqui, tá? Nós somos um grupo de 8 pessoas de diferentes cidades aí do Brasil, tá? Quem está agora comigo aqui é o seu Bopré de Tramandaí, tá? A Suzy de São Paulo, tá? Então tem mais outras pessoas de outras regiões. A gente tem o mesmo objetivo, tá? E um deles é passar um pouco do nosso conhecimento para vocês que estão nos assistindo, tá? Esse grupo que está falando aqui, ele foi fruto de uma mentoria que nós fizemos esse ano, tá? A mentoria do Zero ao Infinito, tá? Conduzida pelo nosso mentor, Everton Rosa, né, seu Nilton? Isso. Tá aí, Nosso vizinho aqui. Nosso vizinho aqui do Sul, né, Suzy? Tá aí durante... Não é meu vizinho. Durante 40 dias, tá? E a gente assistiu essa mentoria. E antes desses 40 dias, também fizemos 21 dias de lives, todo dia, né, das 7 às 8 da manhã. Né, nós nos preparávamos, né, seu Nilton? Às 6 da manhã já estávamos em pé aí para poder receber. Aprendemos a acordar cedo. Exatamente, aprendemos a acordar cedo, tá? E foi muito importante para a gente. Então foram 61 dias onde a gente aprendeu que a gente consegue sair do ponto zero, descobrir a nossa missão de vida e chegar no infinito ou muito próximo dele. No infinito a gente nunca vai chegar, mas a gente vai buscar o infinito, né? E esse trajeto todo do infinito foi como? Com toda a bagagem que a gente conseguiu conquistar e entender, né, os processos, né, de como é que ele conseguiu nos passar esse conteúdo nessa mentoria que foi uma virada de chave para a nossa vida, né? Foram 300 pessoas que fizeram a mentoria e dessas 300 pessoas, 8 pessoas se destacaram mais, né? Não que as outras não se destacaram, mas tiveram seus méritos. E a gente se destacou, montamos o nosso grupo e resolvemos, né, seu Nilton e Suzy, começar esse trabalho aí de levar o conteúdo para as pessoas, né? Exatamente. Se vocês quiserem, se o pessoal aí que já está assistindo a gente quiser saber um pouco mais aí dessa mentoria, escreva aí nos comentários que depois a gente explica com mais detalhe, tá?
O objetivo não é esse, eu só citei porque eu achei importante as pessoas saberem o porquê que nós estamos aqui hoje e por que a gente tem novas referências, né? Então, esse é o importante, né? Isso aí foi Sim, um fruto da nossa transformação, né? Então, vamos começar. é uma virada de chave, né, Leandro? É uma virada de chave, né, Suzy? Fala um pouquinho aí, Suzy. Sim, participar dessa mentoria, conhecer cada um de vocês, tem sido uma virada de chave dia a dia, não só com os 8, mas com todos, né? Pessoal que participou da mentoria. Foi um divisor de águas, Foi. não é? É um prazer enorme, enorme estar aqui. E ainda mais agora com esse propósito do grupo, de levar conhecimento, levar valores para as pessoas, né? Isso que nos uniu ainda mais e que faz com que a gente esteja aqui juntos. Esse é o objetivo maior da gente estar aqui hoje, é a gente conseguir levar toda essa bagagem, esse conteúdo dessas pessoas maravilhosas aí que estão fazendo esse trabalho junto com a gente, né? Nós ainda continuamos nos encontrando, né? E conversando sobre os assuntos. E nós resolvemos, né? Nessa nossa primeira live, que vai ser a primeira de muitas, né? E a gente resolveu falar sobre perdão, porque perdão é algo que toca muitas pessoas. Perdão é algo que está dentro do coração de cada um de nós, né? E às vezes está ali louco para sair. E está faltando só um pontapé para ele sair pela boca, né, seu Nilton? E a gente vai... É verdade. A gente vai tentar aí ajudar vocês a encontrarem o sentido de perdoar, porque a gente sabe que é difícil. Se fosse fácil, né? Todo mundo estava perdoando e estava bom para todo mundo. Mas a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é um desafio dos grandes, é uma mudança de paradigma, é uma quebra de paradigmas. E tem que ser algo que vem de dentro, não adianta, tem que ser na hora certa. Ninguém vai sair perdoando todo mundo na rua, achando que perdão é só abrir a boca. Não, perdão tem que vir no coração, tem que ter afeto para perdoar. Sim, isso mesmo. E a gente está aí muito feliz hoje, nossa primeira live. Tá? A gente está aqui já com a Suzy, com o seu Nilton. Na sequência a gente vai fazer um rodízio, né? E a gente vai chamar aí, a gente tem o seu... Leandro, Oi. Leandro, eu queria registrar aqui que entrou ali um sobrinho meu, um sobrinho lá de São Sebastião do Caí. Eu convidei e ele está aqui, e a esposa dele. É o Eduardo Furmeister e a Gabi Alves, lá de São Sebastião do Caí. Eu sigo o trabalho que ele faz, ele é mentor também, se dedica a aquele negócio de família, como é a... Constelação. E ele é muito bacana, me convidou aí para participar, eu assisto tudo que ele fala, porque tudo que ele fala também vem do coração. Ele está aqui presente para nos assistir e vai ouvir que nós vamos falar sobre o perdão, né? E eu fico feliz que ele aceitou meu convite para ele e a esposa aqui. Que legal a gente poder levar a palavra. Depois eu quero dar minha contribuição. Depois eu quero dar minha contribuição. É 5 minutos hoje. Eu vi que até meu pai já entrou aqui, seu Nilton. Até meu pai já entrou. Beleza. Meu pai está aqui, seu Antônio Guglielmo, está aqui assistindo, né? Se vocês olharem para ele e para mim, vocês não sabem quem é quem, que a gente é igual. Né? Então, a gente está aqui com esse grupo. Então, vamos lá. Vamos lá. São 8 pessoas, né, que com o mesmo objetivo. Eu, Leandro, sou de Gravataí. Seu Nilton Bropé, que é de Tramandaí. A Suzy de São Paulo. Depois a gente vai chamar a Ana Cristina, que é de Toledo, no Paraná. A Beth Reime, que é de São Paulo. A Cris Santana de Cotia. Hoje a Cris vai ficar só de espectadora, só ajudando ali, dando apoio. A Aline Correia também, de Registro, que também vai ficar no apoio. E o Nilton Finato, né, de Porto Alegre. E ele vai participar no final, porque agora ele tá numa outra mentoria agora, nesse mesmo horário, e não vai poder estar aqui com a gente. Mas cada um que está aqui tem a sua mensagem, né, que tem as suas características, tem a sua bagagem. E está todo mundo aqui focado nesse assunto tão importante que a gente escolheu, que é o perdão, né? O assunto perdão, né, ele pode ter... Eu vou falar só um pouquinho, já vou dar a palavra para vocês, tá? O assunto perdão, ele pode ter vários enfoques, né? A gente pode falar nele de diversas formas, ele tem diversos significados.
né? E às vezes a gente está com, como é que eu faço para perdoar o meu pai que brigava comigo aí quando eu era criança ainda, né? E eu tenho esse sentimento, né? Como é que eu faço para perdoar minha mãe que me batia e hoje eu tenho 30, 40, 50, 60 anos e guardo toda essa mágoa de angústia ainda dentro dela, e tem muita gente que tem esse sentimento ainda, né? Como é que eu faço para perdoar um amigo no qual eu confiava muito nele, né? E que ele quebrou essa confiança aí com uma atitude sem dignidade, né? Porque amigo pra gente, né? Amigo é uma coisa tão importante, às vezes é mais importante que um próprio familiar, né? E às vezes eles quebram essa confiança com a gente, né? E quando esse assunto toca no fundo, né? A gente pensa, né? Poxa, a gente já tá, nós estamos formados, já estamos casados ou não, a gente já tem nossa empresa, trabalhamos em algum lugar já com boa qualidade de emprego, temos a vida definida, né? Já temos filhos, né? Então, é porque se a gente já fez tudo isso, a gente já se libertou, né? E se libertou de qualquer sentimento que seja de prisão do passado, correto? Só que aí vem a pergunta, né? Por que que a gente guarda esses rancores? Né? Por que que a gente continua com esses rancores dentro da gente e não se liberta? Porque o perdão nada mais é que a libertação, né? Então o rancor, assim, o rancor aqui dentro é algo reprimido. Tá? E o perdão que está aqui, às vezes ele está louco para sair e a gente não tem coragem de mostrar isso para o mundo, né? Então esse vai ser o tema aí. Vamos começar aí com... Vamos ver quem é que quer falar, começar, se é seu Nilton ou se é... Seu Nilton? Quer começar? Então vai lá, seu Nilton. Começa aí. Vai lá, seu Nilton. Antes de mais nada, eu já queria dizer que duas pessoas entraram aí. Uma é minha filha Júlia, que mora em Porto Alegre, e ela é advogada e hoje ela se dedica à confecção de bolachas decoradas. Ela está nos assistindo, a Júlia. E também tive o prazer, já falei no meu sobrinho Eduardo, né? E a sua esposa Gabi Alves, lá de São Sebastião do Caí. E eles estão aí. E agora tive uma surpresa muito agradável. Um outro, que é sobrinho também, porque está em lugar de sobrinha, casada com outra Gabriela, que é minha sobrinha, irmã do Eduardo. E esse outro é o Maurício, então. O Maurício está em Miami, na Flórida. E isso me deixa muito feliz que eles estão aí nos assistindo. E outras pessoas que estão entrando. A Júlia faz as bolachas e quitutes diversos. E ela também está aqui para saber o que eu vou falar, o que meu pai vai falar sobre o perdão, né? Nós todos somos pecadores, nós todos, às vezes, consciente ou inconscientemente, magoamos alguém, né? Nós somos seres humanos. E perdoar é divino. Isto a título de introito. E complementando o Leandro, meu querido irmão em grande expert do universo, além desse introito, eu queria complementar a história da mentoria. O Everton é uma pessoa, para quem não conhece, ele foi um fotógrafo. Isso para chegar no perdão. E eu já vou pedir perdão se eu passar de 5 minutos. Eu estou aqui me cuidando, eu estou me segurando. Estou pedindo perdão para não passar de 5 minutos. Eu vou só fazer um adendo aqui, para quem não conhece o seu Nilton, ele não parece, mas ele está de boné. O seu Nilton tem 8 décadas e mais um. O seu Nilton tem 81 anos e ele é um guri, né, seu Nilton? Um garotão. E tu vai falar sobre isso também, né? Lá está a Gabi dizendo, viva o tio Nilton, inspiração. Vamos lá. Então, o Everton é uma criatura que é um grande e maior referencial para nós nesses últimos tempos. Depois dos 21 dias e dos 40 dias, e os 40 dias lembra Moisés no deserto, né? Levando o povo de volta para Israel. Foi uma jornada maravilhosa essa com o Everton. O Everton é uma referência. Para quem não sabe, ele é catarinense também. E ele nasceu em Chapecó. E foi um dos maiores fotógrafos enquanto foi fotógrafo na sua vida. Até o ano de 16. Ele fotografou 1000 eventos, entre casamentos e 15 anos. E ele conheceu a essência do ser humano. E depois de 2016, ele resolveu ser mentor, porque ele conheceu pessoas riquíssimas, com muito dinheiro, e pessoas
que tendo esse dinheiro eram pobres, e conheceu pobres que não tendo dinheiro eram ricos. Essa é a nossa referência, o Everton, que é nosso vizinho aqui no sul. Isso aí. Ele está ali, perto de Capão ali. É isso mesmo, atrás do Então, é o Marina seguinte, Park ó, ali. o perdão. O perdão é o seguinte: quem não nunca se magoou com alguém e quem não nunca magoou alguém, não é? Os pais da gente às vezes são exagerados com a gente é exagerado com os filhos e todos nós somos dignos de perdão. Então, a minha fala hoje aqui não vai ser assim de tanto improviso. Eu andei pesquisando na Bíblia, não é? E existem lá seis lições importantes que a Bíblia nos ensina. E eu escolhi duas para colocar aqui para a nossa reflexão. Sobre pessoas que me magoaram, nós que estamos aqui nos vendo, somos 3 agora, né? A Suzy e o Leandro. Os outros estão assistindo, mas ainda não cabem aqui nessa telinha, né? Eu quero dizer assim, ó, que a gente não consegue que a palavra saia, desculpe, perdão. E isso, como disse o Leandro, é libertador. Então, vocês me permitam, para eu não, né, fazer muitas digressões, eu vou ler aqui dois pontos de 6 da Bíblia que falam no perdão. O perdão revela o amor de Deus e é a solução para muitos problemas. São 6 lições, eu peguei 2. A primeira, Deus perdoa. E ele diz: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Isso está em Efésios 4:32, certo? Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Não importa quantos pecados você ou eu cometemos, nem o tamanho deles. Deus perdoa tudo. Se Ele perdoa, por que nós não vamos perdoar? E nós somos a imagem dele. E temos que, agora que buscamos o infinito, que nunca vamos chegar no infinito, mas vamos aproximar, temos que procurar ser parecido com Deus. Provavelmente nunca vamos ser igual a Ele, mas vamos nos aproximar o máximo possível. Isso depende de nós, está aqui dentro de nós. Olha, entrou minha filha agora aí embaixo, mas outra filha. Então, Deus perdoa tudo. Deus perdoa tudo. E quando você perdoa, Leandro, Suzy, você está imitando Jesus. Segunda parte de 6 que eu escolhi para não me alongar muito. O Leandro já falou. O perdão traz libertação. E em Salmos 32:1, nós temos lá: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Repito, Salmo 32:1. Não há nada melhor do que se sentir perdoado. Perdoar, então, é divino. O perdão, sendo um ato de libertação, é um ato que vai tirar do nosso coração, Leandro, aquilo que você falou, o nosso rancor. Acho que perdoar, e tenho quase certeza, acho que perdoar deveria ser a nossa meta principal no dia a dia. Devemos perseguir essa meta com toda a força do nosso coração. Porque aí está a nossa libertação e a libertação do nosso irmão, dos nossos irmãos. Era isso. Muito obrigado.
Não, não vai embora não, seu Nilton. Sim. Calma, seu Nilton, tem muita Não, coisa pra falar deixa eu ainda. falar. Peraí. Estou Não, perdoado? não, tem muita Estou coisa perdoado? tem muita coisa pra gente conversar aí. Tu Sim. sabe que tem uma vez eu escutei isso, né, que nenhum barco, né, consegue navegar se ele permanecer ancorado. Negar o perdão a si mesmo ou a outra É, pessoa é como se manter uma âncora que te prende a uma pessoa, né, a um lugar, a uma uma, situação. uma bola de ferro no pé. A bola de pedra, mochila cheia de pedras para Mochila carregar cheia na de pedras. jornada, né? E isso parece. Como Pode falar, Suzy. Fala, Suzy. Não, conclui, não, eu ia Leandro? comentar que a gente, nós muitas vezes nos amarramos a esses pesos e essas pedras, porque a gente tem medo, a gente tem vergonha, muitas vezes a vergonha de perdoar, o orgulho não nos permite perdoar, e a gente acha que a gente Uhum. é mais que os outros, né? E a gente não tem a dignidade, né? Precisa de De humildade. Precisa exatamente, de seu Nilton. humildade. A É, humildade, essa é a palavra-chave, né? A humildade para perdoar. E as pessoas estão vivendo hoje sim. acumulando essas pedras nos seus pés e cada vez ficando com mais peso para caminhar e às vezes não sabe por quê, reclamam da vida, reclamam porque o amigo está melhor, reclamam porque o colega de trabalho está com mais sucesso, reclamam porque o vizinho comprou um carro zero e tudo isso está associado a tu ter a humildade de perdoar, né? Coisas pequenas no dia a dia, né? Isso. Então, Isso mesmo. Perdoar é um exercício mesmo, como o seu Newton falou, um exercício diário, diário, de manhã e à noite. Devia ser uma Eu meta estava diária. refletindo, uma meta diária, é um exercício, criar um hábito. Eu fiquei refletindo bastante sobre esse tema, né, que nós resolvemos trazer aqui, tão importante sobre o perdão. E o perdão, ele é falado desde o início da humanidade, desde o início, né? Está na Bíblia, desde que houveram relacionamentos, houveram motivos para se perdoar, né? E eu não sei qual que é mais forte, se é o auto-perdão, se é o perdão ao próximo. Agora tem a frase de Jesus que ele diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. Se nós só podemos amar o próximo a partir do amor a si mesmo, o perdão é amor, né? Então, primeira coisa, se perdoe, perdoe. E quando nós nos perdoamos, quando nós conseguimos nos perdoar, fica mais fácil entender que a nossa humanidade e que o outro também é humano, tanto quanto nós, né? E existe esses três perdões: o auto-perdão, perdão ao próximo, e tem o perdão que é maior ainda, que é a misericórdia, que é o perdão para aquele que nós julgamos que não merece, que é o perdão maior, o perdão de Deus. E eu fico pensando assim, se Deus é amor, né? Se ele é, se não que ele é puro amor, Deus não se magoa. Então Deus nem ele não tem essa questão do perdão, porque ele nem se magoa. Ele é o amor, né? E assim, tem trabalhando com desenvolvimento humano há mais de 20 anos já, eu tenho percebido que a grande causa das limitações de muitas pessoas é justamente a falta de perdão. Seja limitações na saúde, limitações na prosperidade, limitações nos relacionamentos. Se você for ver lá no fundo existe uma falta de perdão. E onde há falta de perdão, o amor não circula. O amor e o perdão estão ali, ó, lado a lado. E aonde o amor circula, não falta nada. Aí uma pessoa, né, alguém aqui pode falar: "Ah, mas por que eu deveria perdoar? Por que eu deveria me perdoar essa pessoa que me fez tanto mal ou aquela situação?" Então, tem um padre que eu não me lembro o nome dele agora, que ele falava assim: perdoe, nem que seja por egoísmo. E aí eu trouxe aqui algumas razões que vão justificar esse egoísmo. Por exemplo,
Perdoar sempre que alguém te magoar, porque você quer viver mais. Porque guardar a mágoa, como a palavra já diz, é uma má água dentro de nós, que vai gerar uma doença futuramente. Então, perdoe para que você viva mais. Perdoar porque você vai ser uma pessoa menos nervosa, menos reativa, Mais leve. né? Mais leve. Você vai ser assim. Perdoar porque o seu corpo vai ser mais saudável. Vai melhorar o seu sono. Você não vai ficar ruminando coisas à noite que aconteceram, que disse, que não disse, porque me ofendeu, porque fez isso comigo. Perdoa, eu vou dormir, sossegar, ter a minha noite de sono. Perdoar porque você vai ficar em paz com você mesmo. Tem coisa melhor do que ter paz? Não tem. Se existe alguma coisa melhor que a paz, eu não conheço. Nada. A paz. Deitar no teu travesseiro e poder descansar tua cabeça e acordar no outro dia sabendo que tu não deve rancor para ninguém, não tem coisa melhor nesse mundo. Não tem, não tem. E o perdão, ele também, fisicamente, ele cria algumas condições no nosso corpo. Ele melhora a pressão arterial, ele melhora o nosso sistema imunológico, ele fortalece toda a nossa célula e a regeneração das células. Então, ou seja, né, perdoe, nem que seja por egoísmo, né? E aí, assim, eu pensando na humanidade toda até hoje, é uma lição que a gente, olha, quantos anos, né, tem aí o planeta, e hoje ainda estamos aprendendo a perdoar, porque ainda estamos aprendendo a amar. A partir do momento que nós aprendermos que nós estamos aqui para amar, não vai mais existir essa questão de perdoar. Está perdoado porque, como o seu Newton diz, somos semelhantes a Deus. Deus está em nós e Ele em nós é amor, né? Então, o que eu tinha para falar sobre perdão é isso. O perdão é a expressão máxima do amor. E tem aquele perdão que, como você falou, Leandro, é difícil mesmo, sabe? Algumas situações aconteceram e por mais que nós entendemos aqui mentalmente, a pessoa não consegue ainda. Ainda assim, entregue esse perdão a Deus, para que aquilo que a gente não possa fazer, Deus faz em nós. E tira esse sentimento, né? E a gente possa viver livre, feliz e realizar, de fato, o que nós viemos realizar aqui, de bom nesse mundo. 3 letrinhas, seu Newton, que a gente sempre escutou, né? Uau, né? Uau! Uau! A gente tem que... Uau! Vamos amar, vamos servir, vamos deixar as pedras, né? Deixar as pedras para trás. A Suzy, que mexe com educação, ela é uma condutora de alma. Obrigada. Somos todos, né, seu Newton? Todos nós aqui. Condutora de alma. Conduzindo a nós mesmos e levando junto. Em amor. Sobre a história do perdão, do auto-perdão, o Newton, nosso xará, Newton Finato, né, falou esses dias, eu também falei, que é tipo aquela máscara, quando há despressurização no avião, caindo a máscara, nunca me aconteceu, tomara que não, né? Caindo a máscara, você puxa a primeira mais próxima para você poder ajudar quem está na sua volta. Assim é o perdão. O perdão é aquela, tipo a máscara, que vem para você poder respirar. Se você está bem, se você se auto-perdoou, como disse a Suzy, você está nas melhores condições de perdoar aos seus semelhantes. Não é isso? É uma leitura que eu estou fazendo, né, dessa sua colocação. Foi muito boa. Muito obrigado, Suzy. Eu que agradeço. Vamos exercitar todos os dias, né? É isso aí, pessoal. A gente vai agora fazer uma revezamento, tá? Olha, é a primeira vez que eu estou fazendo a live aqui. Eu vou ver como é que eu faço esse revezamento sem que caia a conexão, né?
Porque se isso acontecer, Se cair, a gente volta. mas não vai cair não. É que assim, ó, eu tenho a Ana aqui como na solicitação, mas aí eu acho assim, ó, alguém tem que sair para ela poder entrar. Ah, eu saio. Tá, tá. Deixa eu ver como. Como é Depois que você eu saio volta de aqui? novo. Depois você volta de novo, seu Nilton. Como que eu saio aqui? Eu também Eu acho sou, que para sou sair, principiante aqui, né? eu acho que é só tu apertar no xizinho ali em cima vai sair. Aí depois entra de novo nela. Ah, tá. Vou apertar lá. Até já. Até já. Agora vamos colocar a Ana. Vamos ver se ela já vai entrar, né, Suzy? Vai sim. Eu estou aplicando aqui. Agora ela está como convidada aqui. Vamos ver. Vamos ver o que tá. Eu acho que não deu certo aqui, não. Ana Cristina não pôde participar. Vamos de novo agora. Ah, Agora acho que vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá que a gente não pode perder a oportunidade de ela estar aqui com a gente hoje. sim. Falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente começa, É um tema tão importante. a gente começa a falar, né? É um processo mental, né, espiritual de cessar, né, de cortar o sentimento de ressentimento e de raiva, né? Contra uma pessoa e contra si mesmo. A gente não consegue às vezes entender que o não perdoar. Ó, quem tá Ai, aqui? Tudo bom? Tudo Oi, tudo bem? bem, queridos? oi, Vocês Ana. estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Ah, tá. Estamos Que aqui satisfação. com sede para ouvir o que você tem para falar para a gente hoje. Primeiramente, né, boa noite aí para vocês, para meus amigos infinitos. Eu sou então Ana Cristina, né, sou de Toledo, aqui do Paraná. Hoje a gente está se reunindo, estou muito feliz de estar aqui com vocês e fazendo parte desse grupo de novos referenciais para minha vida, que realmente mudou tudo aqui, sabe? Mudou aqui, mudou tudo. Sim. Hoje o tema do perdão, como a nossa colega Suzy ali, o Bopré e o Leandro já falaram tanto, né, do perdão da família, o perdão das pessoas, né, que vocês envolvem no dia a dia da gente, né. Eu queria falar um pouquinho do perdão em relação aos nossos clientes, tá? A gente preparou alguma coisa também, mas pensando assim, hoje, por que eu quero falar do perdão? Numa empresa, né, às vezes a gente tem algumas situações que ficam aquele às vezes muito mal entendidos, né? Então assim, primeiramente, se não tivermos humildade, a gente não consegue perdoar ninguém. E eu sempre digo isso. Para as pessoas que me conhecem, sabem, a gente às vezes é chamado assim, nossa, parece que a pessoa é tão simples, né? E eu sempre digo, não, a pessoa ela tem sabedoria porque ela é humilde. A gente não consegue sabedoria sem humildade. E a humildade nos traz aqui hoje, tá? Essa humildade da gente querer falar de um assunto que a gente não tem. Eu não tenho um estudo eclesiástico para falar, eu não tenho um estudo sociológico, teológico, né? Mas é da minha vida prática, que eu falo para vocês. Tudo que eu consegui hoje, até hoje na minha vida, foi porque eu perdoei. Eu perdoei a Ana Cristina enquanto criança, perdoei a Ana Cristina adolescente, né? Perdoei depois na fase adulta. E eu posso dizer para vocês, vocês também se perdoaram.
porque senão vocês não estariam abertos para falar desse tema tão lindo e maravilhoso, tá? Então, em algum momento, eu sinto que as pessoas precisam ouvir isso, sejam abertos a dar perdão. Gente, como é maravilhoso, né? Alguém chegar e pedir para você e falar assim, olha, eu comentei esse assunto, eu falei dessa forma, e não era a minha intenção. Gente, olha, né? Não era a intenção daquele colaborador, de repente, ter falado aquela situação para o colega de trabalho. E numa reunião que a gente faz, é tão gostoso, né? Os colaboradores pedindo perdão por alguma palavra que não foi bem dito naquela situação. Então, eu me coloquei hoje, assim, para falar um pouquinho, né, para vocês e para quem está aqui hoje com a gente, né, da importância da humildade para a gente dar o perdão, né, e a gente receber, né, porque para Deus, né, a gente realmente é muito grande, é muito valioso, né, enquanto Deus, acho que o Bupé, né, nosso colega Newton, falou muito bem sobre essa questão de realmente Deus, né, ele dá felicidade para nós no Salmo, né, que a felicidade do perdão é maravilhoso. Então a gente dorme bem, né, Leandro? A gente acorda, a gente vive bem diferente, bem diferente. E realmente ele dá, né? Então, não tenham vergonha de pedir perdão para tua irmã, né? Para tua mãe, para o teu pai, né? Por alguns motivos que a gente às vezes acha que foi falado alguma coisa que não seria tão oportuno naquele momento, né? Mas eu quero ficar bem na fala então das empresas. Hoje, com a correria muito grande, às vezes a gente não tem tempo de saber como que está o nosso colaborador, né? Então, às vezes, por exemplo, na pandemia, muitos ficaram em home office, né? O que aconteceu com isso? A gente não consegue se tocar, né? Então, é como se ficasse uma coisa assim fria, e isso eu percebo assim, os dias que eles estão, né, os colaboradores não estão aqui no escritório, eu sinto essa falta, assim, desse aconchego, mesmo que a gente não estava se abraçando em função agora, né, nesse último ano, mas a gente percebe que acaba sendo, afasta-se um pouquinho e cria-se uma barreira, né? Então a gente teria que, o que é? Então tem que falar. Hoje a gente só pode falar, a gente não pode abraçar, a gente não pode fazer festa, mas a gente tem que falar, ligar para as pessoas, falar, passar uma mensagem, né? De que aquela pessoa é importante e que se aconteceu alguma coisa que tenha, né, mal entendido, que tenha humildade de pedir perdão, né? Eu acho que era mais ou menos assim que eu tinha pensado. É importante, é importante. A gente às vezes se Outras prende. formas de carinho, né? Nós nos prendemos muitas vezes, né, em pequenos atos, achando que o ato de falar uma pequena palavra, uma pequena frase, não vai fazer diferença na vida de uma pessoa. E muitas vezes isso é o essencial para ela, para aquele dia ela trabalhar melhor, né? E o perdão o perdão não significa só tu falar para alguém e perdoar algo muito grande. Às vezes é uma coisa muito pequena que para ti se torna insignificante. E o que eu vejo no perdão, isso é um caminho de muito aprendizado. Não é da noite para o dia que tu aprende a perdoar. Tu não nasce aprendendo a perdoar, né? Não é com 15, com 16, com 17, 18 anos que vai aprender. Essa geração nova que está nascendo, que é onde a gente tem que levar essa palavra, levar esse conteúdo, eles têm que entender que a base de tudo começa por isso, começa pelo perdão, né? Eles vão se criando cascas, né? Vão criando pessoas duras externamente, e isso passa a ser normal, e aí passa 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E quando tu vê, essa pessoa não muda mais. Então, esse é um trabalho é um trabalho de formiguinha que a gente fala, um trabalho de base, né? A gente às vezes quer mudar uma pessoa com 60 ou 70 anos, mas ela passou a vida apanhando, ela passou a vida
tratando a situação dessa forma mais ruim, né? De uma forma que não consegue evoluir. Pessoal, tô sem som. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, estamos te ouvindo. É o que acontece, né, Leandro? A educação dos nossos pais, né, que a gente tem, mais ou menos a nossa geração, os 8, né, são mais ou menos da mesma faixa etária. Inclusive, até seu Newton, tá? Bopré também é da mesma faixa etária nossa, né? Dos 40 para os 50 aí, né? Quase aí. Né? Estamos aí. Pertinho. Pertinho. Então, a gente herdou algumas coisas dos nossos pais, né? Que, às vezes, eles queriam que a gente passasse isso para a geração, né? Do respeito, mas muitas vezes eles tiveram isso, às vezes, de uma forma imposta, né? Na educação Pessoal, deles. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, mas tá dando um chiado. Eu não estou ouvindo vocês. Tu quer... Eu acho que eu vou sair para alguém entrar no meu lugar. Tudo bem? Ok, querida. Depois a gente conversa mais. Então, aí, né, Leandro, é uma coisa assim que a gente não tem como a gente conhecer, né, na nossa vida tudo assim ou saber que tudo vai dar certo, assim, aquela fantasia de tudo dar certo, né? Olá. Mas a gente tem que saber que a gente tem um coração, né, que tem que ser humilde. Se a gente não tiver humildade para aprender cada dia, quanta coisa que a gente aprende com as pessoas, às vezes mais simples, às vezes a gente, né, coloca para ouvir. Eu adoro conversar com as pessoas da terceira idade, eles contam umas histórias, né? E a gente às vezes sente assim que algumas coisas que a gente pergunta para eles ficam assim meio, às vezes, ah, filha, deixa isso, depois eu conto, essa parte é meio triste, né? Mas o quê? Ah, não, houve briga, houve na família, separou, né? A família às vezes separou, ou depois na questão da divisão dos bens, como isso acontece, né? Quantas coisas tristes acontecem em relação a isso, e a gente acaba trazendo isso, às vezes, sem querer, para a nossa vida, né? Às vezes, aquelas divisões. E isso é a falta de perdão que houve lá entre os irmãos, entre os tios, né? Aquela coisa que às vezes foi algum conflito mínimo e eles... Uma coisa tão pequena que às vezes foi em 3, 4 gerações, né? Que e fica com essa mágoa, né? Eu vou fazer agora aqui um comentário, eu vou fazer aqui, quem está nos ouvindo aqui agora, tá? Uhum. E se tem alguém ouvindo aqui e que tenha que perdoar alguém, tá? Vamos escrever aqui nos comentários, você não precisa falar nada, nome, nada, mas escreva nos comentários se você tem mágoa com alguém e se você tem vontade de perdoar. Outra coisa que eu vou fazer, vou propor para vocês agora, tá? Eu vou fazer uma chamada para ação, pessoal. Como é que seria se você pegasse agora o teu telefone e mandasse uma mensagem para alguém, tá? E alguém que você realmente precisasse perdoar ou que precisasse receber o perdão, tá? Para quem você ama, tá? Imagina você mandar agora um pedido de desculpa para quem você ama e faz muito tempo que você queira, né, falar isso e tem medo, vergonha. Será que não é o momento, não é a inspiração de pegar e fazer isso agora? É ligar para alguém. A gente está dando cara a tapa aqui, né? Isso. E olha só, a nossa querida Beth aqui, como é que tá, querida? Tudo bem, Beth? Tudo bem, Beth? Boa noite, Beth. É um prazer estar aqui reunido junto com os 8, né? Eu falo que é os 8 da mentoria que nós fizemos, né? Uhum. A Beth é de São Paulo, pessoal. A Beth também é uma paulista. Eu estou hoje aqui no município de Suzano, mas já estou de mudança para São Paulo, para a capital, né? Então, o que eu queria colocar aqui para vocês? Nós 8, né, e assim como os outros 300 que fizeram parte dessa mentoria, um dos fatores que mexeu muito para nós escolhermos esse momento de falar do perdão foi o momento que nós todos tivemos que fazer um exercício sobre a história da nossa vida, né? E uma das atividades era no contar, quando nós... Para falar de um aspecto profissional, é muito fácil para nós, né? Colocarmos assim, qual é a nossa trajetória profissional,
ou falar de um assunto específico, mas falar da nossa vida como um todo, aí sim, quando a gente vai fazer esse levantamento de tudo, né, a linha do tempo, nós percebemos que tem muita coisa que está ali presa, que está mal resolvida. Então, aí a palavra que nós vimos que amarra muita coisa era o perdão. O perdão de nós mesmos, né? De alguma Primeiro da situação que gente, nós né? mesmos provocamos, né? Uhum. E de outras pessoas que a gente, de repente, que nós seguramos, né? Então, o perdão ou a falta dele, né? Ele faz muita diferença na vida das pessoas, na nossa e de alguém, né? Então, o que eu queria colocar no aspecto, foi interessante que cada um aqui colocou um aspecto do perdão, né? Ana, você colocou até do profissional, né? Da questão Sim. profissional. Sim. Eu vou colocar um outro aspecto, né? Que perdão não é um sentimento. Tem muita gente que pensa que perdão é um sentimento, e perdão não é um sentimento, é uma decisão. E é uma decisão que ela tem que vir com uma atitude junto de fé. Não dá para você tomar essa decisão sem você ter uma atitude de fé, né? E por que eu falo de sentimento? Que perdão não é um sentimento. Porque, assim, quando a gente é lesado por alguém, né? Ofendido por alguém, nós não vamos deixar de... A gente não fica alegre com aquilo, né? A gente cria dores dentro de nós, né? Às vezes até físicas, né? Às vezes a gente não é uma ação que lesou a nossa vida só moralmente ou sentimentalmente, às vezes até fisicamente, né? Mas quando a gente decide, por isso que eu falo que é uma decisão, não é um sentimento, a gente decide perdoar, o que a gente está fazendo? A gente está liberando o outro também, né? A gente liberar perdão é nós trabalharmos com aquela ação que foi feita com nós, né? Porque sempre tem um motivo para aquilo. Às vezes nós damos liberdade para que aconteça alguma coisa. Então, rever esse motivo da qual causou alguma lesão, alguma dor, alguma coisa negativa, é o momento da gente rever. A gente tem que resolver, senão a gente fica com aquele peso. E por mais lesado, por mais dores que a gente sentiu com o outro, a gente tem que pensar assim, dependendo dessa lesão moral, física, ela vai ter uma consequência para aquele, mesmo a gente liberando perdão para ele, né? Porque tem a lei da justiça, né? Isso, ela precisa ser colocada, né? Mas quando a gente libera perdão, mesmo que ele vai ter a consequência daquilo, ele vai ser liberado do sentimento, né? Daquilo que, de repente, pode... que ele causou também. Então, assim, ele vai ter a consequência, né, da lei, né, da justiça, tanto da terra quanto a divina, mas ele vai ser liberado daquele rancor, de repente, de uma mágoa, de uma ação mesmo que pode trazer consequências maiores para a vida dele. Então, é o que a gente chama de arrependimento, que é outro tema bem assim, que o arrependimento é a condição básica para o perdão, né, e para a fé. Então, em Mateus, lá, 18, Pedro perguntou para Jesus quantas vezes a gente precisa perdoar alguém, né, alguém, porque às vezes a pessoa ele fala 7 vezes, né? 70. 70 vezes, ele fala porque... 70 vezes. 70, exatamente. Porque... Agora, ali, se a gente... É outro aspecto que a gente tem que pensar, né? Não é... Se você perdoa alguém, não necessariamente você tem que conviver com aquela pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa fica ali insistindo com uma coisa que não é mais pertencente a ela, né?
Então, assim, é também saber dizer sim, sim, dizer não, não na hora certa, né? Tu sabe por Então, que que é assim, 70 vezes? Sabe por que que é 7? Porque diga. 7 é o número da perfeição. E 70 vezes significa sempre. Então, quando ele Exatamente. fala para perdoar 7 vezes, 70 vezes, é para te perdoar sempre. Não tem essa historinha de que eu vou perdoar só hoje e amanhã tá tudo bom. Isso não cola para Jesus. Não tem isso, né? E uma assim, coisa, fala, fala. o Beth, só para, como você estava colocando, né? É maravilhoso, né? A citação bíblica, ela contempla isso, né? E é um dos fatores que a gente percebeu, assim, entre nós, conversando e vendo a realidade, acho que de uma grande maioria dos empreendedores hoje no mercado, né? Essa busca, às vezes, de não sabe exatamente o que o atrapalha, né? Então, e a gente tá tão claro isso para nós que a gente só deu esse grande passo que a gente conseguiu chegar no final da mentoria porque a gente se permitiu se perdoar muita coisa da gente, a gente fez esse acordo universal, né, que o Everton tanto falou pra gente, assim, que a gente tem que fazer com a gente, com a família, e para a gente conseguir dar esse passo, né? Não tem como, a gente não consegue, sair daquela zona que a gente que está enclausurada sem ter motivo. Então, concordo plenamente com você, é atitude mesmo de perdoar, independente quem foi, né? E quando ele fala, Qual foi. e quando ele falou para nós nesses 61 dias que a gente passou junto, né? Ele tem uma palavra que ele falava todo dia, que era gratidão e agradecer, né? Como é que por que isso se torna diário, né? E aí entra a prática 360, esse 360 que é a repetição. Se tu agradece todo dia, se tu tem gratidão todo dia, tu tem tempo para perdão? Né? Fica a pergunta, né? Tem tempo para perdão quem agradece e tem gratidão todo dia? Tu não tem como pensar em não perdoar alguém. Tu tem que buscar isso que está dentro de ti, né? Então a gente fica com esse sentimento, né? Foram 61 dias praticando isso todo dia, agradecendo. E depois que tu repete uma coisa, algo 60 dias, ele passa a virar a tua rotina. O engraçado, a gente fez 61 dias de mentoria, né? Então, se a gente agradeceu 61 dias, já passou de 60, isso ficou dentro da gente. Não tem como mais não perdoar. E esse foi foi um dos objetivos pelos quais a gente achou, né, que a gente deveria falar sobre perdão. Leandro, tenta colocar o Finato, ele cabe mais um aqui na live, porque a gente já está quase para encerrar. Então, eu posso sair daí, ver se ele entra lá. Não, mas acho que ele consegue mais um. Não, só três pessoas. Tá. Só 3. Fico nos bastidores, até mais. Tá bom. Eu não sei se eu vou conseguir, ele já terminou a outra dele? Ele já entrou, eu vi ele aí. Vamos ver aqui. Mas como é bom a gente falar sobre esse assunto, né? Porque isso faz com que a gente se sinta leve e consiga cada vez entender mais o quanto é importante a gente conseguir se libertar disso tudo, né? E aí eu volto a dizer, né, pessoal, quem está assistindo aqui, pega o telefone, pega o WhatsApp. Tem várias considerações aqui no chat de pessoas colocando que perdoar é essencial, mas aí tem uma pessoa que colocou que é claro que quem perdoa não tem amnésia. É verdade, a gente... mas essas lembranças que a gente tem, né, ela serve principalmente para nós. O que eu aprendi com tudo isso, quando nós conseguimos responder essas perguntas, né, o que eu aprendi com alguma coisa que não foi tão boa, isso é tão libertador. E perdoar é libertar-se, né? Isso mesmo. Vamos fazer um fechamento agora, antes que a gente perca a live, caia e a gente não feche, né? Então, assim, o que fica de consideração para todo mundo que está aqui, né? É realmente esse sentimento de perdão, é ter condições de
terminar esse momento aqui. Se você tem alguém que você precisa perdoar ou levar palavras de conforto, faça, não espera para Faça amanhã. agora. E não espera ele fazer por ti. Pega e faça você por ele. Porque tem alguns tipos de perdão. É perdoar quem te pediu perdão verbalmente, aquela pessoa que veio te pedir desculpa. Perdoar quem te pediu um perdão não verbal, que ele não pediu, mas ele demonstrou sinal de arrependimento só pelo olhar dele. Então perdoa essa pessoa. Ou perdoar quem não te pediu perdão, mas perdoa assim mesmo. Deixa esse sentimento ir embora. Eu tenho certeza que tu vai largar essa pedra longe e tu vai conseguir caminhar com mais velocidade. Né? Não fica preso a um sentimento de rancor com alguém que você gosta ainda, mas não quer, às vezes, demonstrar humildade para essa pessoa. Né? Eu vou fechar. Pode falar. Outra coisa muito importante para ficarem para vocês faça da sua história a melhor história. Então, do seu passado, limpe essas coisas que ficaram, né, te prendendo. Do presente é o agora. Deus já fala o nome presente. Hoje é um presente. É um presente para nós fazermos, para tomar essa decisão. Então, vai lá. Isso aí. Faça a sua parte. E para finalizar, vou deixar uma frase só para vocês. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica dos fortes. Essa é uma frase de Mahatma Gandhi. Tá? É uma grande pessoa. Eu acho que todo mundo sabe quem é ele. Tá? Agradecemos, né, pela presença de vocês, por ficarem aqui com a gente. Né? Nós 8 aqui. Os 8 aqui. Tá, que não estão os 8 direto, mas eles estão nos bastidores aqui, dando suporte com a gente. E aguardem que logo, logo a gente vai vir com outro tema que vai tocar vocês também, tá bom? Um bom final de quinta-feira para todos. Forte abraço e durmam com Deus.